Boa noite, meus amigos. Vamos fazer aqui alguns estudos para a semana que vai começar amanhã. Faço o estudo da semana inteira, como vocês sabem, tá? E ao longo da semana eu vou fazendo ajustes, tá? Por exemplo, tudo que eu marco aqui, todo suporte e resistência que eu marco aqui, o anual, o mensal, o semanal, o diário, em princípio, até o semanal fica igual, até o final da semana. O diário pode mudar todos os dias, tá? Já os tempos intraday, né, 240, 120, esses mudam todos os dias, mas muda a cada fechamento de candle geral, né? Então, boa parte do trabalho eu aproveito, por mais que eu reveja todos os dias, né? Bom, para eu não perder a noção do que está acontecendo com o preço. Então, por exemplo, quando a gente bate o olho aqui no anual, o que que a gente vê? A gente vê uma plena tendência de alta. Então, não tem muito o que discutir, né, pessoal? É tendência de alta e ponto. Infelizmente, a gente não tem banca para operar o anual, mas a gente pode prestar atenção no que ocorre caso o preço volte nesses pontos de rompimento que ele acabou de fazer aí, tá? Se ele faz um rompimento desse, mesmo que não esteja confirmado, porque esse rompimento só se confirma no final do ano de 2025, né? Aí a gente fica observando esses pontos, porque ele pode simplesmente voltar aqui e testar subir, voltar aqui e testar subir. Se romper, tem chance de ele vir buscar esse. Então a gente começa a ter algumas noções, por mais que a gente não opere esses tempos gráficos tão grandes quanto do diário para cima a gente não opera, né? A gente olha e entende maiores probabilidades pela tendência, tá? Então aqui, ó, rompido, mas é um rompimento ainda não confirmado. Mês de setembro tem que fechar, né? Rompido, esse está rompido. Mês de setembro, mês de agosto, julho foi rompido pelo mês de agosto, tá? Então, é isso aí. Pô, precisa marcar mais, pessoal? Não precisa, mas vocês podem deixar alguns assim, ó, só por via das dúvidas, tá? Só por via das dúvidas. Você vê que, olha onde o mês 9 veio testar, certinho aqui no mês 5. Se ele voltar aqui para baixo, ele não para aqui, ele vai buscar o anual e o mensal. Se romper aqui, já sabe, né? Fundo do 8, fundo do 7, topo do 2, fundo do 9, topo do 1, tá? Não preciso marcar, porque dificilmente o preço vai variar tanto assim, né? Agora aqui no semanal, vamos olhar no semanal. A semana que acabou de fechar, foi a semana que fechou lá no dia 6, né? Ela confirmou rompimentos, tá? Confirmou rompimentos. Ó, esse ponto aí, ó, é o ponto de teste e ele permaneceu acima. O que significa dizer que ele pode pagar essa semana aqui, né? Pode pagar essa semana aí e voltar a subir. O que eu chamo de pagar essa semana aqui? Ele abre por aqui, vem aqui embaixo, toca aqui. Se não vai, não romper para baixo, ele volta a subir para uma pessoa. Por quê? Porque a tendência de alta. Está num canal estreito de alta aqui. Esses canais estreitos de alta assim tem muita força, tá? Então, vamos marcar alguns pontos aqui que a gente considera importantes, só para a gente não ficar perdido, caso o preço resolva ir para alguns desses lados. Para cima, se vocês quiserem saber, vocês têm que projetar, tá? Projeta, projeta o último movimento, ó. Os alvos são esses. Os alvos são esses. Pode deixar esse aqui. Vou deixar esse aqui, ó. Esse. Ó. Esse. Vou dar um nome para ele, né? E abaixo. Abaixo. Vou deixar abaixo aqui, ó. É 125 semanal, tá?
E esse outro aqui, ó. Sempre a gente precisa ter alvos, né? A gente precisa ter alvos, senão a gente fica perdido. Senão nós ficamos perdidos. Ó, esse, tá? E a gente bota um nomezinho nele, 150 semanal, tá? E aí a gente não precisa dessa fila aí, tá? Já tem os pontos lá. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó, como um ponto importante. Acho melhor a gente deixar isso travado. A gente pode tirar ele sem querer, daí, tá? Beleza? Então a gente já sabe que ele respeitou a projeção de 125% desse movimento aqui, ó. E deixou um gatilho negativo. Gatilho negativo pode vir pagar o fundo dele, tá? Tomem cuidado com compras nessas alturas, tá? Mas sabendo que vendas são de retração, tá? Vendas são pequenas retrações para o semanal. Pode vir só até aqui, só até aqui, só até aqui e voltar a subir, ok? Olha aí, no diário, pessoal. Ele está dentro de uma fila de alta. Vou desenhar aqui para vocês verem. Ó, ele está nessa fila de alta aqui, ó. Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? E ele já tentou passar aqui e não conseguiu, tá vendo? Então, pode ser, se ele voltar para baixo disso aqui, ele cai, tá? Então, a gente já sabe que nossos pontos importantes aqui para a semana, tá? No diário, é o fundo do 183, o topo 182. Se esse 186 tivesse voltado para cima desse 182, maior probabilidade desse preço seria continuar a alta. Tá? Não conseguiu, então a gente já sabe que ele pode sim confirmar aquele movimento semanal até aqui embaixo. Tá? Se ele continuar descendo aí pelo semanal, os alvos são aqui, ó. Marquei 177 sem querer, mas ele é importante. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, pessoal, não vou marcar, não. Já tem bastante marcação ali. Não vai fazer tanta diferença mais, né? Aqui embaixo. E só, galera. Depois aí a gente marca os tempos menores, caso o preço vá para esses pontos aí de baixo, né? Caso ele continue caindo, a gente perdeu alguma noção por aqui. A gente pega no tempo menor, 240, 120, ok? Olhar para o 120, como é que fechou? Ó, o 120 fechou devendo uma queda, tá? Devendo um movimentozinho para baixo aqui, tá? Uma pequena devendo que eu chamo que tem a contagem das ondas, tá, Bruno? Tá faltando a perna assim, tá? Quem gosta de contar ondas de Elliott, no 30 minutos essa semana ficou fácil de contar, tá? Eu mostrei pro pessoal lá ele fechou uma perna 4, tá? Então eu vou contar aqui para vocês verem, né? Ele fez a perna 1, a gente até percebeu isso aqui em sala de operação, né? A gente pegou a venda por aí, a gente contou a perna 3, né? Até aqui, ó. Isso aqui é perna 4, pessoal. Isso tudo aqui é a perna 4. E ele se qualificou já como uma onda complexa, tá? A gente chama essa onda complexa de triplo duplo. E ela pode vir até aqui, tá? E ainda assim ser uma perna 4 para romper fundo. Ou seja, esse movimento aqui, a tendência dele é romper esse fundo, tá? Mas para romper esse fundo, ele pode vir até aqui e tá dentro da regra, tá? Dentro da regrinha lá das ondas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na subida, para vocês entenderem. Ó, perna 1 aqui, perna 2, perna 3 aqui, perna 4. Essa perna 4 aqui ó, poderia vir até aqui, mas ela parou aqui, né? Aqui, fiz o ABC,
fez o topo mais alto aqui, deu a compra e fez a perna 5 aqui, né? Fez a perna 5 aí. Aqui é a mesma coisa. Ele não tem obrigação de vir até aqui. Mas se for uma perna 4 ele não bota fechamentos aqui em cima. Fecha. Se fechar aqui em cima, ele tem que fazer falso rompimento. E aí, fechando aqui embaixo, ele cai, rompe e fundo, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar uma marcação aqui no 30 minutos já, antes de eu ir lá para 120, porque essa marcação para mim aqui é importantíssima, tá? Pode não parecer, pessoal, mas isso aqui, ó, para a gente é importantíssimo. O limite é aqui, ó, fechar na abertura dessa barra, 148 mil, tá? Posição 148 mil, ó. Eu vou travar, tá? Esse estudo aí para ele estar aqui. Consegui travar aqui, peraí. Travar aqui. Põe aqui um textozinho nele só para vocês saberem, ó. Ó. Direita. E a gente põe, ó. LP4 baixa. Limite de perna 4. M30. Eu vou deixar assim, ó, M30. Lá. Aí a gente fica sabendo. Caso o preço chegue lá, a gente já sabe como reagir. Caso ele chegue por aqui e comece a falhar, a gente já sabe que pode vender com tranquilidade. Se chega aqui, eu compro e confirmo, aí, né, já era. Sabe que contou errado alguma coisa. Mas aqui, eu já vi esse padrão muitas vezes, pessoal. Ele não tem costume, esse não tem costume de vir aqui. Se for, é para romper, tá? Porque o normal dele é primeiro fazer a perna 5. Essa perna 5 não tem obrigação de ser muito grande, tá? Mas ela pode sim vir até aqui assim. O 145, 240, tá? E por que que eu tô falando 145, 240? Só porque tem que dar 5 ondas, tá? Tem que dar as 5 ondas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. E aí fica fácil vocês entenderem. Ó, aqui, ó. Essa é uma onda assim, tá vendo? Então ela tem um, dois, três. Como esse aqui foi muito íngreme, né? Você tem que ter dois, a três, a quatro aqui, ó. Bem no limite dela aqui, ó. Com essa. Sim, tá? Então tá certinho. A contagem tá certinha. A onda 3 está maior que a um, logo a 5 poderia ter qualquer tamanho, tá? Aqui também tem uma onda 5, ó. Pera, 1, 2, tá vendo? 3 aqui, 4, 5. Então, o que que eu vou fazer aqui? Quando ele disparar aqui para baixo, né, seja daqui, eu vou procurar contar 5 ondas. Na hora que contar 5 ondas, acabou a contagem. Acabou aí. Aqui dá para perceber bem, né, o triplo duplo, tá? E o duplo que vai fazendo na onda 4 aqui, tá? Vamos voltar para o 120, que é o nosso foco. Mas pelo menos aqui a gente já sabe que nesse ponto aqui, ó, a gente pode ter uma bela de uma descida, tá? Mas qual vai ser a nossa análise com base no 120 para amanhã, né? Base no 120. Deixa eu olhar isso aqui. Ele fechou em queda, tá? Ele fechou falhando uma altazinha aqui, ó. Portanto, se for para ele continuar a queda, ele vai ficar abaixo desses 5. E aí, os alvos, além desses diários que a gente tem aí, né? Beleza? São esses semanais, né? E aí, se continuar a queda, não vou marcar, porque já tem bastante marcação aqui do diário, e já cobre as marcações de 120. Aqui tem esse e esse. Só esses dois aí que são diferentes. Esse aqui, por exemplo, seria importante, esse 4, mas tá junto com esse diário aí, não tem necessidade de marcar, não. Chegando nessa região aí, parando, a gente já pode comprar, tá? Parando, né? Dando.
alguma estrutura, né? A gente já pode comprar, sabendo que aqui, para vender, ele ainda deve fazer um testezinho para cima para cair. O problema é se ele já abrir gap de baixo em alvos, né? Tipo aqui, né? 145, 240. Se ele já abrir aqui em cima, já, que é uma possibilidade, espera aí 30 minutos, né? Por isso que a gente botou isso aqui no M30, para ele confirmar as quedas. Porque aí você pega a venda e deixa o preço descer, ele vai ser mais generoso com você. Tá? Então é isso, tá bom? Vou fechar por aqui essa análise. Você já tem bastante material. Se tiverem alguma dúvida, pode publicar aqui que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, seu Google, como é que você está? Ei, tudo bom?